Do dia e a pregadora. Eu tenho pregado nas igrejas, né, por aí, com a graça de Deus. E hoje eu estou aqui na minha igreja. Nós vamos falar de coisa séria, nós vamos falar de questões pontuais da nossa conduta. Depois que eu fiz 42 anos, agora estou com 43, eu não enxergo mais de perto. Antes eu dava risada da minha mãe, porque ela falava assim, não consigo ver, preciso dos óculos. Agora sou eu. Então, se eu me perder aqui na Bíblia, vocês me ajudam. Que mesmo de óculos, a coisa é meio difícil. Nós vamos falar sobre o nosso caráter, o caráter cristão. Quantos aqui se reconhecem como cristãos? Levanta a mão, gente. Eu acho que todos, né? Nós amamos e seguindo ao nosso Deus na pessoa de Cristo Jesus que nos salvou, né? Nos salvou. Nós, em virtude disso, da morte de Cristo por nós, nós temos a obrigação de certas condutas. A gente está cansado de ver por aí gente falando mal de nós, pessoas que não entendem de fato o que é o nosso trabalho aqui nessa terra. Nós vemos de monte. Na internet é chamado de haters, né? As pessoas que odeiam. No meio cristão, nós sofremos preconceito. O tempo todo, pelo menos comigo, eu tenho vários testemunhos assim para contar de que realmente os adventistas do sétimo dia, pelos nossos diferenciais, sofremos preconceito. Graças a Deus isso não nos abala. Amém? Mas o nosso caráter é lido o tempo todo, irmãos. Pelos de fora, que se julgam cristãos, mas não são praticantes. Pelos cristãos denominados de outras igrejas. Principalmente esses, né? Nós somos o povo que seguimos a Bíblia como um todo, estudando e pontuando questões de extrema importância, que nós acreditamos serem relevantes, não apenas como ponto de salvação, que muitas vezes é, mas relevante ao nosso caráter cristão. Os holofotes do mundo, os holofotes das pessoas, ficam sobre nós o tempo todo. O tempo todo. Se você ainda não percebeu isso, começa a reparar. Porque a coisa para cima de nós é bem pontual. Porque nós julgamos sermos e somos da igreja remanescente. Não ouviu amém? Amém. Porque somos da igreja remanescente. Amém? Somos da igreja que vai guiar o povo para o céu. Amém? Além disso, irmãos, vou abrir um parêntese aqui, porque ao falar de guiar o povo para o céu, vocês sabem, né? Todos sabem que eu sou diretora do Clube de Aventureiros. É a minha paixão. Quem me conhece de pertinho sabe o quanto eu amo o Clube de Aventureiros, o quanto eu me dou, o quanto eu corro atrás para que o clube seja uma bênção nas famílias, na igreja. E eu peço o apoio de vocês para as ações do clube, né? Eu sempre coloco lá no grupo. Temos 3 eventos a partir de hoje. Hoje à tarde tem investidura. Estão todos convidados a partir das 16 horas. Será também a apresentação do clube para o Aventureiros em Louvor, para a gente angariar mais um troféu.
Então, hoje às 16 horas, se você nunca viu uma investidura de aventureiros, vale a pena. É linda. E é marcante para a vida do aventureiro. Estão todos convidados. A semana que vem nós não estaremos aqui. Nem os aventureiros, 6 dos aventureiros não estarão. E 4 membros do clube. Eu, a Sandra, a Rose e o Enigmar. Estaremos no Aventuri. Nós iremos na sexta-feira e voltaremos no domingo com a graça de Deus. Peço que vocês orem por nós. É uma viagem com crianças. E nós estaremos com todas essas atividades para a honra e glória de Deus. No dia 29, semana que vem, no sábado é dia 15, depois dia 22. No dia 29, a princípio às 9 horas da manhã, é o batismo da primavera aqui na nossa igreja. 2 aventureiros, 2 meninas aventureiras, uma de 9 anos e uma de 8 anos, serão batizadas. É a Laura, neta da Noêmia, a Júlia, filha da Edi. Eu estou dando estudo para elas desde acho que julho para cá. Elas se decidiram, elas pediram para ser batizadas. Amém. E a mãe da Júlia, a Edi, que veio de Lorena para cá, ela não está aqui hoje porque ela está dormindo no hospital com uma amiga dela em Guará. A amiga adoeceu, está internada, e ela foi ficar com a amiga dela lá. Por isso que ela não está aqui hoje. E a Edi, mãe da Júlia, também será batizada. Amém. Então, guarda aí a data. Vai ser uma festa incrível. Me parece que o culto vai ser invertido, porque o pastor Oliveiros, o presidente da associação nossa aqui, Paulista do Vale, estará aqui. Então, façam planos, gente. Já vai se orientando. O clube inteiro vai estar aqui, vestido de gala. As meninas serão batizadas. Eu não sei ainda tem tempo para correr, né? Se haverão outros batismos. Mas as aventureiras serão batizadas, já está tudo certo. Amém? Vamos fazer mais uma oração que nós vamos começar a estudar a palavra de Deus. Oremos. Querido Deus, amado Pai, agradecidos somos, Senhor, pelo dia de hoje, pelo sol, pelo clima, pelo sábado. Agradecidos somos por ter nos trazido até aqui. Abençoa, Senhor, por favor, esse culto, que ele seja em cada ponto para a tua honra e tua glória. Em nome de Jesus eu peço. Amém. Muito bem. Já que nós vamos falar de caráter no Google, quando a gente pesquisa, diz assim: caráter é um conjunto de características e traços relativos à maneira de agir e de reagir de um indivíduo ou de um grupo. É feitio moral, é firmeza e coerência de atitudes. Isso me diz muito. Diz a vocês também? Sim. Porque o nosso caráter cristão é determinante para várias situações. Para nós mesmos e para o outro que está ao nosso lado. Sendo ele da mesma fé ou não. Nós agimos como espelho. Existe uma teoria na psicologia, que na educação a gente usa muito, que é a questão do movimento espelhado, né? A atitude espelhada. O que eu faço, o outro faz também. O que o outro faz, eu tenho tendência a repetir. É por isso que o mundo contamina a gente. É por isso que a gente contamina o mundo. Nós somos seres psicológicos. No nosso psicológico, emana sentimento, vontade, situações as quais nós criamos ou são criadas para nós, que a nossa conduta é determinante para a conduta do outro também.
Em outras palavras, é o tal da ação e reação. A gente tem um compromisso, irmãos, de ir para o céu. Você quer? Eu sonho todo dia que nós todos sejamos vizinhos. Todas as famílias juntinhas, sejamos vizinhos. O nosso caráter aqui é ponto-chave, é determinante para dizer se você vai ao céu, quem você vai levar, quantas pessoas vão atrás de você. É muito sério isso. É muito sério isso. A Bíblia diz que nós ganharemos uma coroa. E nela, pelo menos uma estrela de alguém que seguiu o quê? O seu exemplo. O meu exemplo. Pelo menos uma. Quantas estrelas você quer ter na sua coroa? Por vontade minha, eu queria uma constelação inteira, se fosse possível. Gostaria. Não sei se sou capaz. Tento. Tentemos nós todos. Quanto mais gente atingida pelo nosso caráter, mais nós seremos, entre aspas, bem entre aspas, hein, irmãos? O pessoal que está assistindo pela internet, sortudos. Sortudos porque quem faz sorte somos nós mesmos. Não na sorte aleatória, como o povo prega por aí, mas de sorte que eu mesma consegui, angariei, procurei e atingi. Amém? Nós cristãos precisamos ser, sobretudo, exemplo de um bom caráter. Tem um verso muito conhecido, está em Filipenses 4:8. Vai colocar aqui, Enig? Não? Aqui? Porque eu vou ter dificuldade para achar aqui o livrinho pequenininho. Filipenses 4, verso 8. Todo mundo já conhece esse texto, mas é bom a gente lembrar. Achei. Filipenses 4, verso 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que ocupa o nosso pensamento é o que determina o nosso posicionamento. Por que a gente se posiciona com as determinações bíblicas e com as determinações que nós entendemos ser de Deus? Porque é isso que ocupa o nosso pensamento. A guarda do sábado, a nossa alimentação diferenciada, o nosso louvor a Deus. Tem um monte de coisa, uma lista enorme que a gente pode colocar aqui. Isso deve ocupar o nosso pensamento, logo nos traz boa fama, logo nós somos lidos pelos outros como alguém de boa fama. E a nossa boa fama corre. Demora um pouquinho mais, porque a má fama, ela é maldosa. Tem aquele ditado, né, uma máxima que diz por aí, que tem gente que corre mais, anda mais que notícia ruim, porque notícia ruim voa. É prazeroso contar as coisas ruins. Vira uma febre danada. E a tia Priscila outro dia fez ali com os aventureiros uma dinâmica do telefone sem fio, que você escuta aqui, lá atrás já não é a mesma coisa. Então tem que tomar cuidado com a má fama, porque ela prolifera e ainda prolifera errado. A boa fama também prolifera, mas ela precisa de um pouco mais de insistência da nossa parte. Eu e você, como exemplos, se nós tivermos isso todos os dias em nosso pensamento, em nossas atitudes, em virtude, nós contaminamos outros que estão perto de nós. Quer ver um exemplo bem prático que a gente tem na educação?
Se tivesse escuro aqui agora, a gente daria para fazer isso. Somos adultos, as crianças não. Mas quando você acende uma vela, uma lamparina, o que for, quando você acende ela, quando nós acendemos, quem é o primeiro a ser iluminado? A própria vela. Para depois a luz ser espalhada da forma que é e iluminar o ambiente, o rosto das outras pessoas. O sol, o primeiro a ser iluminado é ele mesmo. Não é? A explosão dele é de dentro para fora. O primeiro a ser iluminado é ele mesmo. E olha só o que ele faz, né? Eu gosto muito do calor. Não briga comigo, tia Sandra. Eu gosto do calor. Tá tudo certo, né? Então, irmãos, nós temos aqui um outro texto para nós observarmos. É o livro de Tito. No livro de Tito. Um pouquinho mais para frente aí. Tito 3, verso 2. Tito 3, verso 2. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia com todos os homens. Essa palavra aqui, cordatos, é em concordância. Eu e você, nós cristãos adventistas do sétimo dia, com a nossa responsabilidade, nós somos adventistas do sétimo dia da igreja da Gurilândia, que é famosa. Nós temos a obrigação em concordarmos entre nós, para que a nossa boa fama seja espalhada. Olha o verso 4. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, o seu amor para com todos. Nós representamos o amor de Deus. Olha só, irmãos, quando nós temos conversas por aí, eu acredito que a maioria de nós já teve, se não todos. Existe uma pergunta latente, vigente, recorrente entre as pessoas, que é assim: o que eu vim fazer aqui? Para que eu estou no mundo? Por que eu nasci? Para que eu vou nascer? Vou procriar? Vou morrer e acabou? Para nós não é assim. É? É, irmãos? Não é. Porque nós sabemos de onde viemos. Nós sabemos o que nós estamos aqui. No mínimo, que o mínimo se torna máximo, nós estamos aqui para louvar a Deus. Toda a criação foi feita para honra, glória e louvor a Deus. Você e eu fazemos parte dessa criação. Quando a gente mensura o amor de Deus para conosco, em nossas atitudes, os outros nos leem como alguém que ama e que principalmente é amado. Principalmente, que se tem uma criatura que é amada, é o ser humano, somos nós. A gente está cansado de escutar isso, mas isso tem que entrar aqui dentro. Eu brinco com as crianças na escola. Se tem uma tatuagem que a gente pode fazer, é a tatuagem do amor de Deus dentro do nosso coração. A marca profunda. Quando a gente deixa isso acontecer, a gente resplandece. Resplandece de amor e de alegria. A gente sabe que as coisas ruins vão acontecer, mas a gente não precisa dar crédito para elas, porque isso tudo vai passar. A amargura, o desespero, tudo isso Jesus fala assim para a gente. Calma. Tem de bom ânimo, daqui a pouco isso passa. Nós na escola ou no clube de aventureiros, se alguma criança arranha o joelho, machuca, bate, isso acontece o tempo inteiro. A gente fala o que para a criança?
Calma, vai passar. É Jesus falando para a gente, porque nós somos crianças dele. Calma, vai passar. E vai. Não tem mal que dure para sempre. Mas Deus promete a alegria eterna, o amor eterno. Nós nos alimentamos da árvore da vida, Ele vivendo com nós aqui na nossa terra, nessa terra. É isso que a gente deve alimentar no nosso ser, eu e você, todo dia. Dessa forma, os que olham para nós entendem que nós somos realmente felizes com a nossa fé, com a graça de Deus e com a verdade que nós carregamos. A verdade vinda de Deus. Não existe outra verdade que a gente precise defender mais do que essa. Bater boca, discutir, nem sempre é eficaz. Na maioria das vezes não é. Mas o nosso exemplo, esse sim. Esse muda pensamento. Esse vira. Eu acho que a maioria dos irmãos aqui sabe que meu marido, quando eu me casei, muitos anos depois, ele não era adventista. E recusava, me chamava de beata de igreja, enfim, várias coisas. E eu orava a Deus pedindo justamente isso, que ele seja movido pelo meu exemplo, porque não adianta eu falar. A primeira coisa que ele fez, sutilmente, foi parar de comprar as coisas que tinha carne de porco na composição em casa. Largou. A segunda coisa foi a bebida. Meu marido nunca foi bêbado de ficar em bar, nunca foi isso. Mas bebia em casa. Eu sabia que aquilo ali não era, mas ele falava, é só um pouquinho, cuidado com esse só um pouquinho, só uma vez, né? Cuidado. Parou, sumiu, desistiu. Ele é japonês, então não tinha a questão do saquê. Mas eu nunca pus isso na boca, nunca nem cheguei perto. E eu sigo certinho a Bíblia, que não é nem para olhar. Ontem eu estava explicando isso para o Vitor, meu filho. É difícil essa interpretação, eu não posso nem olhar. Não pode nem olhar. E depois foi indo com os exemplos. Eu nunca chamei ele para vir à igreja. Nunca chamei. Ele quis vir sozinho. E aí, como diz a história, o resto você já sabe, né? Louvado seja Deus por isso. Somos o povo que professa, que pratica a Bíblia na íntegra. Isso é muito digno de discussão entre nós. Na íntegra, inteira, como um todo. A começar pelos 10 mandamentos, que o povo é seletivo, né? A memória da gente é seletiva, a gente tem essa tendência. A gente tem a tendência a seguir aquilo que a gente mais gosta. Nosso cérebro, a nossa memória é seletiva. A gente que saiu da escola faz um tempo, você lembra disso, né? Você lembrava das matérias que você mais gostava, simples assim. Porque a nossa memória é seletiva. Agora, com 10 mandamentos, dá para eu selecionar qual deles eu quero seguir? Não dá. As determinâncias de Deus, dá para a gente selecionar, essa é mais legal, essa aqui eu consigo, me sinto bem só com essa. Não. Deus é integral. Ele é o mesmo. E sempre será o mesmo. Nós somos o povo que tem a obrigação de dar o exemplo. Porque nós sabemos de tudo isso. E mais um pouco. Vamos abrir a Bíblia em Gênesis 45, verso 16. Gênesis 45, verso 16. As meninas que eu dou estudo, quando eu falo que é Gênesis, elas correm, porque elas sabem onde está. Belezinha. Criança é tudo de bom.
Ela sabe onde está, mas eu aqui as páginas grudam e vira demais. Gênesis 45, verso 16. Fez-se ouvir na casa de Faraó esta notícia: são vindos os irmãos de José. E isto foi agradável a Faraó e a seus oficiais. Vamos refletir nesse verso, irmãos. Quem eram os irmãos de José? Não era muito boa pinta, não, né? Não era. Né, Ricardo? Não era. Mas ainda professavam a fé de Deus na íntegra. Ainda que o caráter deles ainda fosse meio duvidoso. Mas o faraó enxergou o que neles? Coisa boa, porque veio de Deus. Outro exemplo que eu não vou ler, mas eu vou comentar. Em 1 Samuel 16:4, se você quiser anotar, depois você lê. Eu não vou ler por causa do tempo, senão fica muita coisa. Mas vale a pena comentar. 1 Samuel 16 conta a história do profeta Samuel, né? Quando Deus mandou ele ungir a Davi. Ele saiu lá da casa dele e desceu lá na vila onde tinham os anciãos, as autoridades. E as autoridades, esse verso fala assim, quando eles enxergaram Samuel, eles falaram: ih, o que ele vem fazer aqui? O que nós fizemos de errado? Enxergando em Samuel alguém que defendia o caráter de Deus. Para uns é motivo de medo, como para eles, né? Deus vem trazer um recado aqui. Para nós, serve assim na minha interpretação. O nosso exemplo faz a diferença. Olha lá, o adventista do sétimo dia. Olha lá, aquele que sabe que vai para o céu, porque Jesus morreu por ele. Olha lá, aquele que guarda o sábado e defende a fé nos 10 mandamentos e o cumprimento deles. Olha lá, quem é realmente feliz, que vai de mão dada, lado a lado, para o céu, morar nas mansões celestiais. Amém. Louvado seja o nome de Deus, que nos permite e nos deu a graça para que isso possa acontecer. Lucas 5,15. Olha só como que era Jesus em meio a nós, gente. Olha só. Lucas 5, verso 15. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava. Grandes multidões afluíam para os ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Olha a fama de Jesus qual que era. A gente sabe da história. Jesus arrastava as crianças, as mulheres, as pessoas que eram pecadoras de verdade, né, daqueles pecados que para nós, né, na nossa interpretação humana, são pesados. Para Deus não tem diferença, a gente sabe disso. Jesus era aquela pessoa que olhava para ele, porque ele era uma pessoa, né? Vale se ressaltar. Jesus aqui na terra não era Deus. Ele veio como humano. Todo mundo olhava para ele e via que ele era diferente. E a Bíblia diz, e o próprio Jesus disse, que nós também somos capazes disso. De sermos diferentes. E nós somos diferentes pela fé que nós professamos. As crianças eram mal vistas, ninguém queria saber de criança. Ele quebrava os protocolos, as crianças amavam ele. Todo mundo sabe do episódio, que é aquela musiquinha que canta na hora das crianças, né? Os discípulos queriam afastar as crianças, porque criança incomodava. Criança não servia para nada. Na história de educação, tem vários pontos que falam isso. Criança não era nada, não servia para nada. É triste esse ponto da história da educação. Mas Jesus era o quê? Diferente.
Esse era o nosso Jesus, esse é o nosso Jesus. É esse amor de Jesus que nós precisamos cultivar. Cultivar igual plantinha. O ser cristão, nós os cristãos, nós somos igual uma plantinha. Um jardim cheio de flores. Flores de Deus. Essas flores precisam ser alimentadas, precisam ser cultivadas, senão elas morrem. E qual é o nosso papel de fato como cristãos, então? Cultivarmos uns aos outros. Efeito espelhado. Eu cultivo você, você cultiva a mim. Na fé de nosso Senhor Jesus Cristo. Para que nós possamos proclamar a boa fama da nossa igreja, do povo que a gente defende, da fé que a gente professa. O Rodrigo Silva, todos conhecem, né? Pastor, professor, arqueólogo, doutor, né? Ele carrega um bando de título, né? Eu gosto muito. O conhecimento me encanta. E ele é o conhecimento em pessoa. Tem uma citação dele que aonde ele vai, ele diz que é assim, olha, presta atenção, gente. A minha vida pode ser e será, ouso dizer, a única Bíblia que muita gente vai ler. É bem... Aí a gente tem que decidir se a Bíblia vai ser a verdadeira fé de Cristo ou uma fé duvidosa. Né? A decisão é nossa. Nós somos espelho, nós somos propagadores de esperança, fé e boa conduta. 2 Coríntios 1, de 3 a 7. 2 Coríntios 1, de 3 a 7. A minha Bíblia é tão velha, ela tem uns 20 anos, que as páginas estão tudo grudadas. 2 Coríntios 1, de 3 a 7. Lê-se assim. Bendito seja o Deus e o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Eu já li direto o verso. Ah, tá certo. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que somos contemplados por Deus. Porque, assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, também é para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim sereis da consolação. Tem como ficar triste com uma notícia dessa? Tem? Não tem, gente. Não tem. Anota isso daí, porque a gente, levando isso na nossa vida, a gente tem a tendência de não mais pensar como o pessoal normalmente pensa, dando crédito moral para as coisas ruins. A gente sabe mais, a gente professa mais, a gente entende mais. Então, o nosso posicionamento deve ser e é diferente. Volta um pouquinho em Romanos 12, 2. Romanos 12, verso 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Olha só o que deve movimentar a nossa vida. Perfeita, boa vontade do nosso Deus. Isso é muito grandioso. Isso é muito demais. É muito demais. Mas para isso, irmãos, hoje em dia está na moda falar sobre mindset. Mindset é modelo mental. Falam isso nas palestras de coach, no aprendizado das coisas, business, né, negócios. Para você se dar bem, você precisa cuidar do seu mindset. O povo por aí fala isso. É verdade? Sim, os estudos mostram que sim. Para você fazer uma coisa, você precisa estar determinado a essa coisa. Seja o que for. E isso vale aqui, ó, para a nossa fé. O nosso modelo mental deve ser cristão o tempo todo, porque nós sabemos que os negócios, que os cuidados da vida vêm após isso. A Bíblia não diz assim? Fazei primeiro o que é de Deus, né? E todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. O mundo fala assim, corrija seu modelo mental para você ter sucesso, fama e dinheiro. A nossa fé diz o quê? Corrija aqui pela Bíblia o seu modelo mental e toda a felicidade do mundo será sua. Amém? Vamos nós, irmãos, eu e você, sermos felizes, sermos exemplo de sabedoria que vem do céu, corrigindo o nosso modelo de pensamento. Todos os dias, não é fácil, eu não estou falando para você que é uma receita de bolo aqui, não. Não estou falando nem para mim, no espelho. Não falo para você, coloca trigo, ovo, né, ali e faz o bolo. Porque uma coisinha, só desse tamanho, faz a gente perder o prumo, faz o nosso modelo mental dar uma reviravolta. Não é fácil. Mas é vigente, é verdadeiro e é possível. Porque Deus pode todas as coisas. Amém? Falando em bolo, a gente usando como figura de linguagem, ontem eu fui fazer, à tarde, para a gente lanchar à tarde, eu fui fazer bolinho de chuva. Já fiz 1 milhão de vezes bolinho de chuva. E fica gostoso. Aí eu fervi o leite e com pressa fui colocar o leite. Falei, vamos ver se dá certo. Gente, é química, vai dar errado. Botei o leite fervendo, cozinhou, perdi, talhou todinha a massa. Pronto. Amém, irmão João. Depois eu fiz outra. Esperei o leite esfriar. É isso, irmãos. Eu contei essa historinha para vocês rirem. É bom demais a gente rir. Porque é isso. Vez ou outra a gente vai errar. Mas nós temos a fé naquele que não erra. Não erra. E que mais feliz ainda sejamos que ele não só não erra, como ele permite nossos erros. Ele sabe que nós vamos errar. E é por isso que ele morreu por nós. Deus sabe que, embora o nosso modelo mental seja cultivado pela palavra dele, ele sabe que a gente vai colocar o leite fervendo no trigo. Vai talhar. Mas a gente pega e faz de novo, né? Faz de novo. E faz bem feito. Faz conforme as nossas forças, como diz a Bíblia. No livro Mente, Caráter, Personalidade, na página 5, diz assim: em toda a nossa obra, cumpre-vos fazer como o lavrador, o trabalhador pelos frutos da terra. Na aparência, ele disfarça a semente, enterra no solo. No entanto, ela vem germinar, aparecer, mostrar a que veio. Isso aqui é nós. Nós temos que cultivar no secreto, entre nós e Deus, todas as atitudes que vêm do nosso Senhor. Na hora da germinação, que vamos servir de exemplo, aparecer e mostrar a que viemos. Nós viemos para servir a Deus. Viemos para ser dele e para ele. Como o hino que cantamos no começo do culto. Tudo por ele. Tudo para ele.
Eu já estou finalizando. Então, a nossa correção mental, irmãos, deve ser no dia a dia, todo o tempo. A exemplo de Jesus, a exemplo da palavra de Deus, a exemplo dos primeiros cristãos que corriam o mundo deles na época para mostrar quem era Jesus. Esse é o nosso papel. Mostrar ao mundo por meio de nós. Resplandecer, germinar e aparecer. E mostrar ao mundo a que viemos. Isso é essencial. Em unidade, nós conseguimos. Porque por amor a gente consegue tudo. Amém? Que seja esse, irmãos, o nosso modelo mental. Amor a Deus, cumprimento da palavra de Deus, resplandecer o caráter cristão e que nós sejamos, nas nossas conversas, nas contações de história, na nossa simpatia, na nossa empatia, nos colocando no lugar dos outros, que sejamos como crianças, esperando o nosso presente de Dia das Crianças, que será a redenção. A nossa diferença, que seja o nosso todo. Que a nossa diferença como cristãos, adventistas do sétimo dia, se reflita em nosso comportamento. Em nome de Jesus eu peço. Em Zacarias 9:15 diz assim: aqui há esperança, existe esperança. E prometo que para duas alegrias, começa de novo. Aqui há esperança e eu prometo duas alegrias para cada tristeza que vocês passaram. Amém? Louvado seja Deus, irmãos. De pé vamos orar a Deus e entregar a nossa vida a Ele. Querido Deus, amado Pai, que nós, Senhor, possamos ser, ó Pai, a seu exemplo, ao exemplo de Jesus Cristo, que viveu aqui como nós e se fez entender, se fez mostrar a que veio. Mudou o mundo, Senhor. Até quem não acredita no Senhor Jesus enquanto Deus sabe que a história reconhece que o mundo existiu antes e depois do Senhor Jesus Cristo. Ele virá de volta, Senhor, para nos buscar. Até o mundo, ao soar das trombetas. E que nós, Senhor, nós te pedimos, ó Pai, com o coração contrito. Pedimos a Ti que nós estejamos prontos. Prepara-nos, Senhor, capacita-nos, para que nesse dia o Senhor diga para nós: vinde benditos de meu Pai. Que nós possamos morar contigo, Senhor. Que o nosso modelo mental seja feito em cima disso. Tudo isso eu te peço, ó Deus. Peço também para que cada família aqui representada esteja professando a tua fé. Que a tua misericórdia seja presente na vida de cada um. Aqueles que não puderam estar aqui, aqueles que estão acamados, os enlutados. Que o Senhor esteja conosco, ó Pai. Tudo isso eu te peço no nome do Senhor Jesus e já te agradecendo. Amém.